Se você é um cristão e deseja ler a Bíblia inteira neste ano, este vídeo foi feito especialmente para você. Nele, eu vou apresentar 3 coisas que você precisa para ler a Bíblia inteira neste ano. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Paulo Vitor Santana. Seja muito bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal de Bíblia e Teologia. Estamos aqui para mais um vídeo deste canal e neste vídeo um assunto muito interessante, muito importante, que é falar sobre a Bíblia, as Sagradas Escrituras, como você pode ler a Bíblia de uma forma melhor. Então, sem enrolação, sem perca de tempo, vamos para o assunto do vídeo, vamos para o tema deste vídeo. Em primeiro lugar, para ler a Bíblia inteira em um ano, você precisa de uma boa tradução, você precisa de uma boa versão do texto bíblico. É muito importante ter uma boa versão, uma boa tradução do texto bíblico e constantemente esse é um dos erros que eu mais vejo as pessoas cometerem. Propor-se a ler a Bíblia, né? Decidirem a ler a Bíblia, mas escolherem uma tradução, uma versão um pouco difícil de se entender. E aí as pessoas constantemente me dizem, olha, eu estou lendo a Bíblia, mas eu não consigo entender. E eu pergunto, qual tradução você está utilizando? Qual versão você está utilizando? E normalmente essas pessoas estão utilizando traduções e versões um pouco arcaicas, difíceis de se entender. E aí você precisa de um dicionário do lado para ler esse tipo de tradução, esse tipo de versão do texto bíblico. Então eu sempre indico algumas versões que são de mais fácil compreensão, de melhor compreensão do texto bíblico. Porque melhor do que você ler a Bíblia é ler e compreender e entender o que você está lendo. Não adianta, eu estou lendo a Bíblia. A grande questão é, você está compreendendo o que está lendo? A pergunta de Filipe ao eunuco, entendes tu o que lês? Então não importa você simplesmente ler, você tem que compreender aquilo que você está lendo. E parte de uma boa compreensão do texto bíblico é escolher uma boa tradução, uma boa versão do texto bíblico. Então, normalmente eu vejo as pessoas lendo a Bíblia na versão Almeida Corrigida Fiel, na Almeida Revista Corrigida, na Almeida Revista Atualizada. São versões que eu tenho aqui, que eu as utilizo, né? E que são versões mais tradicionais, principalmente no que diz respeito ao âmbito de culto, da leitura do texto em público. Normalmente são lidas nessas traduções, especialmente a Almeida Revista Atualizada, né? E Almeida Corrigida Fiel e Almeida Revista Corrigida. São traduções que normalmente são utilizadas na leitura do texto em público, no âmbito de culto. Mas no que diz respeito ao devocional, que é ali o âmbito em que você vai ler a Bíblia, você vai se propor a ler a Bíblia em um ano inteiro, no que diz respeito a esse tempo de leitura, eu acredito que seja melhor um outro tipo de versão, que é uma versão mais dinâmica, que é uma versão mais funcional, ao invés de uma versão de equivalência formal, como a Almeida Revista Corrigida, a Almeida Revista Atualizada e a Almeida Corrigida Fiel. Só para você entender, existem 2 formas de tradução, 2 métodos de tradução. Tradução por equivalência formal e tradução por equivalência dinâmica ou funcional. No método de tradução por equivalência formal, o tradutor do texto bíblico ele vai ali consultar as línguas originais, o grego, o hebraico, o aramaico, e ele vai traduzir para a língua que se quer traduzir, no nosso caso aqui o português, e ele vai traduzir da seguinte forma, de forma literal. Ele vai utilizar as palavras mais próximas do original na língua em que se quer traduzir, no nosso caso, o português. Tá? Então, nessa tradução por equivalência formal, preza-se muito pela literalidade. E aí você pode pensar, olha, Paulo Vitor, então está traduzindo de forma literal. É melhor tradução por forma literal, que aí a gente entende melhor o que está no original do texto bíblico. E aí que nós nos enganamos muitas vezes. É bom essa tradução por método literal? Sim, é bom. Mas para nossa compreensão do texto bíblico, muitas vezes não é bom. Porque, por exemplo, alguém sabe aqui o que é côvado, né? Poucas pessoas sabem o que é côvado. Então, quando a Bíblia apresenta ali 300 côvados, do que ela está falando? A Arca de Noé, por exemplo, que ele construiu, 300 côvados. Do que se trata esses 300 côvados? Numa tradução por equivalência formal, vai estar lá, 300 côvados. Mas uma tradução por equivalência dinâmica ou funcional, essa tradução já vai trazer de uma maneira mais simples de entender. Vai colocar ao invés de 300 côvados, 135 centímetros, que é a medida, né, dos 300 côvados já convertido naquilo que nós podemos entender de forma melhor, 135 centímetros. Então, nem sempre traduzir o mais literal possível é melhor para a nossa compreensão. Por isso, existem também as traduções por equivalência dinâmica, né? Eu vou falar delas a partir de agora. Quais são as traduções por equivalência dinâmica? Nós temos aí a
Nova Almeida Atualizada, a NVI e a NVT. Nova Almeida Atualizada, NAA, NVI, Nova Versão Internacional, NVT, Nova Versão Transformadora. Então, são traduções, podemos colocar aí também Almeida século XXI, né? Almeida 21, que também é uma tradução por equivalência dinâmica, que vai converter esse texto numa linguagem, né, mais formal para uma linguagem mais dinâmica. Essas traduções têm essas propostas. Então, a Almeida 21, a NVI, a NAA e também a NVT, ok? Qual a diferença dessas traduções para as outras que nós já conhecemos, aquelas traduções mais arcaicas, mais tradicionais? Bom, é uma tradução de mais fácil compreensão. A linguagem é melhor. Nós conseguimos entender melhor o texto bíblico através dessas traduções, dessas versões. Então, assim, eu já li a Bíblia inteira numa Almeida Corrigida Fiel, por exemplo, já li numa Almeida Revista Atualizada, já li numa NVI e agora estou lendo numa NVT. Ou seja, eu já li em diversas traduções, tanto traduções de equivalência formal, tanto tradução de equivalência dinâmica. E eu estou falando aqui da minha experiência com o texto bíblico, foi muito melhor ler numa tradução de equivalência dinâmica. A minha compreensão foi melhor. Então, essa primeira chave que você precisa, esse primeiro elemento que você precisa para ler a Bíblia inteira em um ano, é ter uma versão fácil do texto bíblico. Uma versão fácil de ler, uma versão que você entenda. Eu sei que vão existir aquelas pessoas que vão dizer, não, a gente precisa ler nas versões mais tradicionais, né? Tem que ler na Almeida Revista Corrigida, tem que ler na Almeida Revista Atualizada, tem que ler na Almeida Corrigida Fiel. O importante não é você simplesmente ler. Como eu disse, o importante é você ler e entender. Então, se você está lendo o texto bíblico numa tradução que você não entende muito bem, o que você precisa fazer? Mudar de tradução, mudar de versão, utilizar uma versão que você entenda. Então, uma versão de equivalência dinâmica, funcional, como a NVI, NVT, a Nova Almeida, a Almeida 21, vai te ajudar a entender melhor o texto bíblico. Quando você vai estudar a Bíblia, fazer um estudo mais complexo da Bíblia, mais completo da Bíblia, o ideal é que você faça esse estudo comparando várias traduções. Mas no seu devocional, você pode escolher uma tradução. E eu indicaria aí para você escolher a sua tradução, a sua versão para ler a Bíblia inteira neste ano, eu indicaria a NVI a 2000 ou 2011, não a 2021, né, que tem muitas críticas à NVI, a nova NVI 2021. Tá? Eu indicaria a Nova Almeida Atualizada, tá? Também indicaria a NVT e indicaria a Almeida 21, ok? São indicações de versões para que você leia e entenda e compreenda o texto bíblico, ok? Então a primeira coisa que você precisa, para a gente resumir esse primeiro tópico, esse primeiro ponto, a primeira coisa que você precisa para ler a Bíblia inteira em um ano é escolher uma boa versão, é escolher uma boa tradução do texto bíblico. E a minha indicação aqui para você é que você leia ou na NVI 2000 ou 2011, na Nova Almeida Atualizada, na NVT ou na Almeida 21. São indicações que eu posso falar, ó, essas traduções eu já li nelas e são boas traduções, são boas versões confiáveis do texto bíblico. Então, primeira coisa que você precisa, escolha uma boa versão para ler a Bíblia inteira em um ano. A segunda coisa que você precisa para ler a Bíblia inteira em um ano, para cumprir essa missão tão bela e grandiosa, é de um plano de leitura. Um dos maiores erros que eu vejo as pessoas cometendo é não ter um plano de leitura para cumprir essa missão de ler a Bíblia toda em um ano. Então, num dia a pessoa lê um capítulo, no outro dia ela lê 2, aí no outro ela não lê nada, no outro dia ela lê 10, né? E assim vai, não tem um plano de leitura ali bem estabelecido, e isso te atrapalha na hora de cumprir a missão de ler a Bíblia inteira em um ano. Então, existem diversos planos de leitura. Você pode pesquisar aí na internet, você vai encontrar vários planos de leitura para você seguir. Mas eu vou indicar para você o plano de leitura que mais funcionou comigo. A forma que eu li a Bíblia, né, inteira em um ano, várias vezes, que mais funcionou. E esse plano de leitura é muito interessante porque você lê o Antigo Testamento, ao mesmo tempo você também lê o Novo Testamento. Então você vai vendo o desenvolvimento do Antigo Testamento no Novo Testamento simultaneamente. E isso é muito interessante, muito importante. Para você ler a Bíblia inteira em um ano, você precisa ler aproximadamente cerca de 3 a 4 capítulos por dia.
Para ler a Bíblia inteira em um ano, você precisa ler aproximadamente de 3 a 4 capítulos por dia. Então vamos estipular aqui 4 capítulos por dia, correto? É o que você precisa para ler a Bíblia inteira em um ano. Como que você pode realizar essa leitura? Como que você pode fazer essa leitura? Você pode fazer da seguinte forma. Então, num dia, você vai ler 2 capítulos de Gênesis, por exemplo. Você começou no primeiro dia. Primeiro dia, você vai ler 2 capítulos de Gênesis e 2 capítulos de Mateus. No segundo dia, mais 2 capítulos de Gênesis e mais 2 capítulos de Mateus. E assim você vai avançando na leitura, lendo ao mesmo tempo o Antigo e o Novo Testamento. Dessa forma, você tem uma leitura intercalada simultaneamente do Antigo e o Novo Testamento. Você vai entendendo o desenvolvimento da história bíblica, da narrativa bíblica. É uma forma muito interessante de ler, eu gostei muito. Tem gente que divide em 3 partes, por exemplo, lê ali o Pentateuco, aí lê, por exemplo, livros poéticos ou livros históricos e também lê ao mesmo tempo os evangelhos e as epístolas. Divide em 3, 4, 5 partes a sua leitura. Eu prefiro dividir em 2 partes, fica mais simples, tá? Então esse é um plano bíblico que, se você quiser seguir, vai ser muito legal. Você vai entender por que eu estou compartilhando isso com você, porque me ajudou muito a ler a Bíblia e eu tenho certeza que pode te ajudar também. Então, em segundo lugar, você precisa de um plano de leitura bíblica. Entendendo que, se você ler 4 capítulos da Bíblia por dia, de domingo a domingo, você vai ter aí em um ano todas as escrituras lidas, né? Podemos dizer que menos de um ano, vai dar menos de um ano, porque é mais ou menos de 3 a 4 capítulos. Mas, seguindo esse plano de leitura, vai ser muito mais fácil de você compreender, de você entender a Bíblia. Tendo essa primeira dica que eu lhe dei, da versão a ser escolhida, mais o plano de leitura a ser estabelecido, eu tenho certeza que você vai conseguir cumprir essa missão grandiosa que é ler a Bíblia inteira em um ano. A terceira coisa que você precisa para ler a Bíblia inteira em um ano é de um tempo reservado para cumprir essa tarefa, de um tempo reservado para cumprir essa missão. E quando eu falo de um tempo reservado, eu estou falando de um tempo diário. Diariamente você precisa reservar um tempo, você precisa reservar alguns minutos do seu dia para realizar esse plano de leitura, para fazer a sua leitura da Bíblia. Bom, se você seguir o plano que eu acabei de te passar, de ler aí 4 capítulos da Bíblia por dia, 2 no Antigo Testamento, 2 no Novo Testamento, em pelo menos de 15 a 20 minutos você consegue realizar essa leitura diária. Não é muito, de 15 a 20 minutos. No máximo, se você ler bem devagar, você vai ler em 30 minutos. Então, não é difícil. Você vai separar 30 minutos, de 15 a 30 minutos do seu dia, 15, 20 ou 30 minutos do seu dia, para fazer essa leitura. E por que é importante reservar esse tempo? Olha, eu vou ler nesse tal horário. Eu vou ler nesse horário. Por que é importante fazer isso? Por que é importante você especificar isso? Porque a sua mente, o seu cérebro entende que aquele é o horário de você estudar a Bíblia, de você ler a Bíblia. E antes que você me venha com a desculpa, alguém aqui pode dar essa desculpa, de que não tem tempo para ler a Bíblia, porque trabalha, porque tem filho para cuidar, que tem as reuniões da igreja para participar, que tem as diversas coisas para fazer. Bom, economize 30 minutos do seu dia que você talvez possa passar no celular. Ao invés de você acordar e já ir para o celular, olhe a sua Bíblia, leia a sua Bíblia, vá para o texto bíblico e cumpra o seu plano de leitura. Separe de 15 a 30 minutos, 15, 20, 30 minutos para você ler o texto bíblico. Na sua primeira leitura, no primeiro dia que você for fazer a leitura, calcule o tempo ali que você gastou e separe todos os dias um tempo para você ler. Reserve esse tempo. Se a Bíblia é importante para você, se aproximar de Deus, se ter mais intimidade com Deus, se aprender mais sobre Deus é importante para você, eu tenho certeza que você vai conseguir reservar esse tempo. Até porque, quando as pessoas falam, eu não tenho tempo para tal coisa, na verdade elas estão dizendo, isso não é a minha prioridade. Porque quando é a nossa prioridade, nesse sentido, a Bíblia, se a Bíblia for a nossa prioridade, se ter mais tempo com Deus, se conhecer mais sobre Deus, ter intimidade com Ele é a nossa prioridade, nós vamos conseguir tempo para isso. Então reserve aí 15, 20, 30 minutos do seu dia para que você realize essa tarefa, realize essa missão, cumpra esse propósito de ler a Bíblia inteira em um ano. Então, sintetizando aquilo que nós falamos neste vídeo, em primeiro lugar, para ler a Bíblia inteira em um ano, você precisa de ter
uma boa versão do texto bíblico, uma boa tradução do texto bíblico. E aí eu indiquei algumas versões, algumas traduções. Você pode pesquisar, comprar, se ainda não tem em sua casa essas Bíblias em mãos, essas versões em mãos, você pode estar adquirindo aí uma NVI, uma NVT, uma NAA ou uma Almeida 21. A segunda coisa que você precisa para ler a Bíblia inteira em um ano é de um plano de leitura bíblica. E eu indiquei para você um plano que você pode seguir, que deu certo para mim. Eu tenho certeza que pode dar certo para você também, se colocado em prática, né? Então você pode seguir esse plano de ler 2 capítulos do Antigo Testamento, 2 capítulos do Novo Testamento, 4 capítulos por dia, e no final do ano você vai ter a Bíblia inteira lida. Antes mesmo do fim do ano, se você seguir esse plano, você consegue ler em menos, né, de 365 dias, ok? Em terceiro lugar, você precisa de um tempo reservado. Reserve um tempo, alguns minutos, de 15, 20 a 30 minutos reservado do seu dia para ler as Sagradas Escrituras e pôr em prática esse plano. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo que foi abordado neste vídeo. Se você gostou dessas dicas, comente aqui abaixo, curta esse vídeo, compartilhe com mais pessoas. Se não é inscrito no canal, se inscreva. E eu tenho certeza que essas dicas vão te ajudar, como me ajudaram também. E se você tem como meta para este ano ler a Bíblia inteira, deixa aqui nos comentários se você tem essa meta estabelecida para este ano, que na verdade deveria ser a meta de todo cristão, de todo aquele que diz de fato ser um cristão genuíno e verdadeiro, deveria ter essa meta de ler a Bíblia inteira todos os anos, até porque a Bíblia é o nosso manual de fé, nosso manual de prática cristã, e é o que nós precisamos meditar diariamente. Então todos nós deveríamos estipular como meta, todos os anos, ler a Bíblia inteira, né? Infelizmente, muitos não se despertam para isso, mas eu sei que você que está assistindo esse vídeo está interessado em ler a Bíblia inteira, então já coloque aqui embaixo aqui, eu vou ler a Bíblia inteira este ano. Eu espero que você consiga de fato, e eu posso te afirmar uma coisa, essa jornada vale muito a pena. Quando você chega no final do ano, e aí você está lá lendo o último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22, a alegria imensa que dá é extraordinária. Eu tenho certeza que você vai poder experimentar um pouco dessa alegria neste ano. Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.